Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Eu fui ali, já fiz uma merenda. Vou tomar um pouco de chá aqui, tá, pessoal? De boldo com camomila, ó, se dá para ver aí, vocês? Ó, como é meio escurinho, né, pessoal? Tá, pra gente começar aqui a segunda parte, tá, pessoal? Da onde a gente parou. Mas primeiro, vamos saber qual é o tema que a gente estava falando aí, né, pessoal? A gente falou aí um tema na primeira parte. A gente começou, né? O que é a autoconsciência moral? Tanto moral como espiritual, né? A gente falou nessa primeira parte. Então, ele fala o que é essa autoconsciência moral? Ele fala a autoconsciência moral ou espiritual, né? É uma capacidade de refletir sobre o seu próprio pensamento, sentimento, valores e comportamento, entendendo como se relaciona com os princípios éticos e morais, em um propósito mais profundo da nossa vida, então, da nossa alma, tá? A gente buscando esse propósito da nossa alma divina. Então, esse processo mais propósito mais profundo da nossa alma, que é o nosso propósito de vida. O que que a gente veio fazer aqui, pessoal? Tem muita gente que não sabe, tá? Perdido. Ainda quer que eu responda. O que é que eu vim fazer, irmão Sumel? Eu sei. Mergulhe fundo na sua alma. Então, é esse trabalho de autoconsciência, de essa capacidade de você ter essa reflexão sobre quem é você e de se conectar com a sua essência divina. Por isso que entra também a consciência espiritual aí. Não só a consciência moral do que a gente tem que fazer, mas de quem é você, o seu objetivo. Então, entra tudo isso aí, tá? Foi o que a gente falou aí na primeira parte, tá, pessoal? Então, aonde que a gente parou, estacionou o nosso bonde? Aonde é que a gente estacionou o nosso bonde aí, pessoal? A gente parou aqui, né? Segunda parte. E como podemos desenvolver a autoconsciência moral e espiritual? Então, como é que a gente pode desenvolver isso, pessoal? Qual é o que é que a gente faz, as práticas, algumas coisas, o que é que a gente tem que fazer para essa a gente chegar nesse desenvolver essa capacidade da autoconsciência moral e espiritual. Como é que a gente faz? Né? Ele vai falar, primeiro, reflexão e estudo. Então, você tem que ter reflexão, que é o quê? Essa reflexão é a autoanálise, né? Se analisar, tá? É para ver se você está de acordo com a frequência evoluída, que é a frequência da sua alma. Então, você tem que avaliar isso. Então, a Bíblia é um espelho, pessoal, dessa. A Bíblia, ela diz o que a gente tem que fazer, o que é que a gente não tem que fazer. Então, é um espelho da nossa alma, tá? Para que a gente faça uma autoanálise, uma reflexão, é através do estudo. De quê? Dedicar tempo, ele fala, dedicar tempo para analisar as próprias emoções e pensamento. Então, essa reflexão, você está analisando a sua emoção e seu pensamento. E comportamento, que vem através de ensinamento que expande a compreensão de si e do mundo ao redor. Então, essa compreensão vem pelo o ensinamento que expande. Então, todo ensinamento espiritual, ensinamento que a nossa consciência cresça, vai trazer essa compreensão quem é a gente e o que é que a gente está fazendo nesse mundo aqui. É o que eu trago aqui, tá? Vocês veem aqui diariamente, tá? Quem está aqui
percebe, quem não está tão bem, a primeira vez que assiste, percebe o que é que eu estou falando. E se inscreve no meu canal, tá? Se inscreve no meu canal. Graças a Deus por isso, tá, pessoal? Porque eu quero que você expanda a consciência. Então, você entende que meu trabalho aqui é um trabalho tanto com a alma e com a consciência? A gente trabalha também o físico, tá, pessoal? A gente se alimentar bem, dormir bem, né? Praticar caminhada, a gente trabalha porque a gente tem, a nossa consciência ainda está atrelada a esse corpo físico, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar, porque quando a gente sente bem o corpo físico, a nossa consciência, a nossa alma se sente bem. Esses dias mesmo eu estava com dor de dente, né, pessoal? Então, você sentindo dor, você não fica muito bem. Por isso que o corpo está atrelado à consciência e à alma. A gente precisa cuidar dessas três partes. É o ser humano. Aí, essas três partes é o ser humano, tá? Entende? Então, ele fala compreensão de si e do mundo ao redor. Práticas conscientes. Então, a gente tem que ter, para ter essa consciência moral e espiritual, práticas conscientes. O que é isso? Colocar os valores morais e espirituais em prática. Então, colocar na nossa realidade. Então, a gente estudou, adquiriu moralmente, então a gente colocar no nosso dia a dia aqui na nossa realidade, agindo de forma consciente, então desperta. Você precisa estar desperto, pessoal. Não pode estar dormindo. Por isso que cada dia que você acorda você tem que estar desperto. Isso que é o vigiar que a Bíblia está falando ali. Vigiar e orar. Você está vigiando ali seu pensamento, o que você está fazendo. Será que está contribuindo para o meu bem, para o bem do próximo? O que é que eu estou falando? Como é que eu falo com o próximo? Será que essa ação, né, vai fazer bem ao próximo? Então, pessoas que estão enganando o próximo, mentindo para o próximo, pessoal, fazendo mal, tanto físico como espiritualmente. Uma pessoa dessa não está consciente, está dormindo. Uma consciência dessa precisa despertar, porque ela está agindo não conforme Deus fez o homem, reflita a imagem dele. É por isso, e a prova está aí, pessoal. O ser humano está agindo aí. Essa é a prova aí de que muitos dizem, eu tô conectado, eu tenho Deus, isso aqui. Olha a forma como eles estão agindo. Não tem essa autoconsciência, tem que expandir. Alguns grupos religiosos já era para estar pessoas mestres, né? Pessoas com alta evolução espiritual, mas essas religiões não trabalham isso, tá, pessoal? E aí eu olho para esse meio religioso, um monte de criança, um monte de falando um monte de asneira, fazendo um monte de bobagem. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que vir falar isso aqui. Então ele fala, agindo de forma consciente, alinhada com a própria convicção. Então, com a própria convicção da alma, a essência divina. Então, você tem que estar alinhado com isso, com essa própria convicção, alinhado com essa espiritualidade, Evaldo. Senão, a gente vai agir como qualquer outra pessoa, pessoal. Enganar, chega ali, engana, fala qualquer coisa, a gente age assim, tá? O que é que está adiantando isso? O que é que está acontecendo? Nada. Aí você vai, né? Eles criaram o local que ele diz que chama igreja. Pronto, aqui é a igreja. Oh, oh, aleluia. Pronto. Aí sai de novo, pinta e borda. Oh, aleluia. Não melhora a pessoa, não cresce, não toma responsabilidade das ações, não observa essas coisas. Então, meu vídeo é para você isso mexer, para você tomar consciência. Por isso que é perguntas para a gente responder.
o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, por que que eu tenho que fazer isso? Então, estou criando sempre perguntas para você ir refletindo, tá, pessoal? E aí você cria essa autoconsciência. É assim que é criado a autoconsciência. Desenvolve essa capacidade. Então, através de estudo, de prática consciência e do autoconhecimento, que é o quê? Que é o trabalho da espiritualidade, né? Que é a busca contínua pelo conhecimento de si mesmo, identificando pontos fortes, limitações e motivações, o que leva às decisões mais acertadas e a um maior crescimento pessoal e espiritual. Então, é o trabalho da nossa espiritualidade. Quando a gente vai se trabalhando, se achegando ao Criador, a gente vai tendo conhecimento de si mesmo, da nossa alma, quem é nossa verdadeira pessoa. Então você precisa ter essa autoconsciência de que você é a consciência espiritual, tá? Ter conhecimento, identificar o ponto forte que você, ser humano, tem e as limitações, os pontos fracos, né? As crenças limitantes, as coisas. Então, trabalhar isso, tá? De nossa, eu preciso trabalhar isso aqui porque, como é que se diz? Não está de acordo aqui com o nosso caminhar da espiritualidade. E quais as motivações? O que está motivando você a caminhar nessa realidade? É o quê? Dinheiro? É dinheiro que está fazendo você se movimentar aqui? É dinheiro? É o quê? Da onde está vendo? Dinheiro é de fora. Se você não tiver mais essa motivação, será que você vai parar ou vai continuar? Entende? Olhe isso também. Você tem que fazer. Então, uma pessoa desperta, ela faz essa análise toda. Por que que você está vindo para a espiritualidade, falar de espiritualidade? O que é que você está fazendo com isso? É o quê? Dinheiro? Por causa de dinheiro, como os pastores estão faz isso, a maioria faz isso por causa de dinheiro, ou porque você quer passar uma vida, uma espiritualidade para a pessoa? O que é que você está nesse meio, pessoal? Analise você. Tá? O que mais? O que leva às decisões mais acertadas e a um maior crescimento pessoal e espiritual. Então, vai levar você a tomar decisões mais acertadas, de acordo com a sua essência espiritual, que é um ser mais elevado, tá? Essa essência, essa luz que tem dentro da gente é um ser mais, porque ela é uma parte que veio da fonte, desse Deus que a gente está tentando se conectar, tá? Estamos tentando, cada trabalhando a nossa frequência, se achegar mais a Deus, tá? Trabalhando o nosso coração puro, deixando a gente mais tranquilo, mas é para a gente ir se conectando. Então a gente tá nesse processo, nessa caminhada de crescente. Eu falei aqui, preguei sobre a escada espiritual, né, que é uma escada evolutiva. A gente está nesse crescimento dessa escada. Então, cada degrau, cada melhora que a gente tem, né? Dessa ética, a gente sobe mais uma escadinha, tá? Opa, subir. Aí daqui a pouco a gente começa a deslizar na maionese aí. Aí começa a descer, descer, opa, você desceu, começa a subir de novo. Então, é porque aqui é muito difícil, tá, pessoal? Aqui é uma realidade muito difícil, mas a gente está sendo mesmo testado para a gente adquirir essas capacidades para a gente superar. É por isso que a gente está aqui nessa subida. Subir é mais difícil do que descer, tá? Porque você faz o maior esforço para subir. Para descer só é alguém empurrar você de lá, você sai esbandeirado. Tá, pessoal? Então é isso que acontece, tá?
com a gente tem a dificuldade que a gente encontra, tá? É fácil, pessoal, a gente se dedicar a esses valores morais e espirituais para ter essa autoconsciência moral. Não é fácil, tá, pessoal? Você vê aqui, para você assistir essas duas partes do meu vídeo, não vai ser fácil. Tempo, a dificuldade que a Matrix criou, você vivendo aqui, tem que conseguir dinheiro físico para manter o seu corpo físico, né? Para manter as coisas da sua família também. Então, tempo, aí você já não tem tempo, aí você já tem dificuldade de prestar atenção, você. Então, eu entendo tudo isso, tá, pessoal? E a gente vai ter que ir dribando isso aí. E aos poucos, né? Por isso que aos poucos eu venho gravando vídeo aqui, tá? Aos poucos para a gente ir adquirindo essa autoconsciência, né? Tanto moral como espiritual. Aos poucos, a gente vai subindo o degrau, sem pressa, mas é só você manter o equilíbrio, manter a frequência, tá? É não deixar a peteca cair. Você já jogou aquilo peteca? Então, a gente jogava e não deixa a peteca cair. Então, não deixe a frequência, tá? Não pratique coisas que seja aí frequência muito baixa. Então, mantenha um padrão de vida tranquilo, tá? Sem discussão, sem nada. Vá mantendo uma serenidade ali para você, porque cada dia que você estuda, você vai crescendo espiritualmente. É assim, e é difícil, porque o inimigo ataca também, tá? Usa até gente da nossa família, usa gente próxima, usa muitas coisas para fazer com que a gente perca o equilíbrio, tá? Por isso que não é fácil, tá, pessoal? É difícil mesmo, tá? A gente caminhar aqui, tá? Ah, o que mais? Ele fala, é a si mesmo, né? Limitações que levam às decisões mais acertadas e um maior crescimento pessoal e espiritual. Então, vai levar que a gente tenha esse crescimento tanto pessoal da alma como espiritual, tá, pessoal? A gente crescer como pessoa também, ter um comportamento ético, moral aqui, não enganar ninguém. Então, nossa, as pessoas vão, nossa, pessoa é diferente, nossa, a pessoa, né? E isso é importante, tá? Essa frequência é importante. O que está se perdendo, tá? Até o meio religioso era para ter pessoas assim, tá? São poucos, tá, pessoal? São poucos. Por causa do desvio da verdadeira espiritualidade, tá? Por causa do desvio. Muitas pessoas por causa de dinheiro, por causa de posição. Então, deixaram que essas coisas materiais, tá? Como é que se diz? Usurpasse a frequência espiritual dessas pessoas. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, pessoal. Porque ninguém vai querer alertar isso sobre vocês, tá? E aqui, por isso que eu não tenho nenhum vínculo com nenhum grupo religioso para poder falar sobre essas coisas com vocês. Porque quem tem vínculo com algum grupo religioso, ele está preso, pessoal. Tem pessoas até sabem disso, tá? Do que eu estou falando, mas eles não passam isso assim, tá? E não passa o conhecimento para todas as pessoas, tá? Aqui eu estou passando para várias pessoas. Tem pessoas que entrarem no meu canal vai ter esse conhecimento, tá? Mas é bom para que essas consciências vá tomando consciência, pessoal. Tomando essa autoconsciência, tanto moral como espiritual, né? Então, aí o que é que ele fala mais, pessoal? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa autoconsciência moral e espiritual? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, tá? Para a gente entender aqui a Bíblia.
Atos 24:16. Vamos ler. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, ele está trabalhando tanto moralmente, tá? Como espiritualmente também. Então, tanto a consciência, a autoconsciência moral e espiritual. Só nesse versículo, Paulo já explica tudo isso, pessoal. Por quê? Ele está procurando sempre o quê? Conservar essa consciência. Conservar de quê? Conservar essa consciência de não cometer coisas, tá? Que possa ser contra o que Deus quer, a espiritualidade quer. Então ele estava conservando isso, tanto diante de Deus, tanto a conexão com Deus, como diante dos homens. Para a consciência dele estar limpa, ele poder caminhar, tá? É tão bom, pessoal, a gente caminhar com a consciência limpa, de que ninguém tá nada contra ninguém, Deus também, né? Você não está cometendo algo grave, tá, pessoal? Então Deus, então você está conectado à sua espiritualidade. Nossa, você caminhar aqui assim é maravilhoso e isso requer um esforço, tá? Porque as tentações, as coisas para fazer a gente cair, descer um degrau, não é fácil. Tem muitas armadilhas e ciladas do inimigo para fazer a gente cair a nossa consciência. A gente perder, a gente entrar naquele sentimento de culpa, às vezes, sabe, cair naquele sentimento, ficar fraco, tá, pessoal? É isso que o inimigo quer. E às vezes, tá, pessoal, vai usar alguém da nossa família, alguém de algum grupo que você tá, amigo da escola, amigo de grupo religioso, tá? Vai usar para que você perca essa consciência. O que mais? Hebreus 10:22, versículo 22. Vamos ler. Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, a gente quer que se aproxima de Deus, pessoal. É a nossa consciência, tá? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adore em espírito, em verdade. Então, ele está procurando espírito. Então, está procurando consciência que esteja desperta, verdadeira. Ele está procurando essas consciências que têm um coração sincero. Então, tem uma alma com sinceridade e tem uma plena convicção de fé, né? Tendo o seu coração expandido, né? Para purificar a nossa consciência culpada. Então, a nossa consciência que tem culpa, para a gente purificar disso, que é através, vai lavar o nosso corpo com a água pura. Então, essa água pura é a palavra de Deus. Então, por isso que é importante a gente estar estudando, lendo, examinando as escrituras, a palavra de Deus, porque ela purifica a nossa alma, purifica os corpos espirituais, o corpo físico também, porque a palavra de Deus é saúde até para os ossos, tá? Então ela traz um equilíbrio nessas camadas, tá? É o que Paulo está falando aqui, tá, pessoal? Então, assim aproximamos de Deus. Quem é que pode aproximar de Deus? Deus é espírito. Então, é seu espírito que aproxima. Por isso que você... E aonde está Deus? Está dentro de você. Então, é você que tem que voltar para dentro, interior, para se conectar à essência divina que está no seu interior, está na sua alma. Então você tem que voltar para essa conexão. Quando você se conecta a essa frequência, o que é que acontece? Você está conectado com esse Deus.
Então você está se aproximando de Deus. Porque as pessoas pensam que se aproximar de Deus é ir para algum. Aí, os pastores colocaram na sua cabeça que é você ir lá para a igreja. Você vai se aproximar de Deus. Está ensinando errado. É engano para as pessoas. Isso é um engano, tá? E já está aí há muitas gerações, tá? Esse engano. Mas Cristo falou, né? O reino de Deus está dentro de vós, no meio de vós. Está dentro de vocês, pessoal. Vocês vão procurar onde, mas a gente sai procurando, tá, pessoal? Quem está dormindo é isso mesmo, não tem o que fazer, tá? Por isso que eu estou aqui tentando dar uma acordada na sua consciência para você ter essa autoconsciência, tanto moral como espiritual. Que mais? 2 Coríntios 1:12. Este é o nosso orgulho, né? A nossa glória espiritual. É a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente no nosso relacionamento com vocês. Então, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, pessoal, veja bem, é claro, né, pessoal? Você vê que uma pessoa que tem consciência, tá? Paulo, né, desenvolveu uma autoconsciência, tá? Antes ele não tinha, tá? Precisou cair do cavalo para despertar, tá? E às vezes muita gente tem que cair do cavalo, tá, pessoal? Para despertar a consciência, porque só assim, tá? Às vezes esse cair do cavalo acontece muitas coisas na sua vida, tá? Às vezes você perde tudo, às vezes você tem um EQM, às vezes você sai do corpo, às vezes você tem uma coisa espiritual. Tem que acontecer algo para fazer com que essa consciência acorde, tá? Para a verdadeira espiritualidade, para Cristo, tá? Então, foi o que aconteceu com Paulo. Então, ele disse: este é o nosso orgulho, a nossa glória, que a gente quer nos gloriar. Você quer se gloriar? Se glorie nisso. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo. Então, temos se conduzido no mundo de acordo com o que Deus quer que a gente se comporte. Então, essa é o nosso a glória, o nosso orgulho. É essa consciência ter um comportamento aqui. Então, é você ter autoconsciência. Principalmente, especialmente, né? Em nosso relacionamento com vocês. Então, no relacionamento com os irmãos. Então, por isso que aqui meu relacionamento, tá, pessoal, com vocês, tem que ser um relacionamento verdadeiro, tá? Eu não posso mentir, omitir coisas para vocês também. Eu não posso fazer isso. Mas você vê muitas outras pessoas omitem aí, esconde aí conhecimento de vocês. Eu estou sempre aqui passando. Então, eu não posso fazer isso, né? Relacionamento com vocês, com santidade, então, né? Separado, né? E sinceridade, então, sincero, com aquela frequência verdadeira, né? Proveniente de Deus, então, que vem proveniente da conexão que eu estou tendo com esse Deus. Essa sinceridade, essa honestidade, todas essas coisas. Não de acordo com a sabedoria do mundo. Então, não é de acordo com o que eu aprendi no mundo, porque o que se aprende no mundo vai disturbar totalmente aquilo que Deus quer que o homem faça. Mas, ele disse, mas de acordo com a graça de Deus. Então, quem é a graça de Deus? Cristo. Então, de acordo com o que Cristo nos ensinou. Então, ele está conduzindo a consciência dele de acordo com o que a graça de Deus está orientando ele. É claro, né, pessoal? Aí o que mais? 1 Timóteo 1:5. Eu acho que tá bom assim, eu detalhando as coisas para vocês entenderem, tá, pessoal?
o que os apóstolos queriam passar. Aí ele fala, 1 Timóteo 1,5, o objetivo desta instrução, então, de que instrução ele está falando? Da instrução que ele escrevia a carta para o discípulo dele, Timóteo, né? Paulo, né? Então, o objetivo, né, dessa instrução que eu estou passando para você, Timóteo, é o amor que procede de um coração puro. Então, o coração, a alma, né? Então, sua alma tem que vibrar puramente para irradiar esse amor puro aí. De uma boa consciência. Então, para que você tenha uma boa consciência, uma autoconsciência, tanto moral, ética, espiritual, de uma fé sincera. Então, que você tenha uma fé sincera para diante de Deus e diante dos homens. Então, se você, pessoal, se você está aí em um grupo religioso qualquer aí, você está aí, né? Oh, eu vou, irmão, domingo, aleluia, glória a Deus, né? Você está aí nesse grupo aí. Mas se você não tem uma boa consciência, você começa a mentir. Então, sua fé não é sincera. Você começa a enganar o irmão, tá? Para ter vantagem. Ah, eu vou ter vantagem aqui. Eu tenho que fazer isso porque eu vou ter vantagem. Eu vou ganhar dinheiro. Tá? Igual o pastor aqui falou. Ele sabe que o dízimo não é doutrina de Cristo. Mas o que é que ele falou? Ele disse, eu não posso falar isso para os meus membros. Porque senão ele não vai dar o dinheiro para eu manter aqui esse local, manter a minha família, manter... Eles não vai dar. Então, o que é que o cara está fazendo, pessoal? O cara está fazendo o contrário, deixando vocês sem consciência nenhuma. Está fazendo o contrário do que a espiritualidade quer que você tenha uma autoconsciência para tomar decisão. Você entende como esses camaradas estão trabalhando contrariamente o trabalho da espiritualidade? Porque o trabalho da espiritualidade é passar o conhecimento para você ter essa autoconsciência para tomar as decisões no seu dia a dia, tanto com ética como moral. Mas se ele esconde esses ensinamentos, essas coisas, a pessoa que não está tendo, o que é que acontece com a consciência daquelas pessoas? Ela fica nesse engano. E eles querem isso, manter. Por isso que esses camaradas agora aí, que tá com os grupos dele, tá formado, a gente que tá batendo contra isso, a gente não é bom amigo dele, então ele não manda assistir, não manda não sei o que, então pode atacar a gente, pode usar alguém para dizer lá, pagar alguém para entrar na internet para difamar a gente. Pode acontecer, pode atacar você na rua se você estiver passando. Então, pode acontecer por quê? Estavam atacando ele, abrindo consciência das pessoas, tirando as pessoas, tá? Eu vi até um vídeo aqui que mostrou que uma obreira, né? Que disse que, meu Deus, o culto está esvaziando de uma igreja aí, tá? Vocês, não vou dizer o nome da igreja, a igreja grande aí. Eu vi o vídeo aqui na internet. Essa igreja grande aqui que tem no Brasil, você sabe quem é, tá? A maior igreja que tem aqui, evangélica, né? E a obreira estava telefonando, né? Gravaram o áudio da obreira falando, meu Deus, pastor, a igreja está vazia, as pessoas não estão colocando a oferta, o dízimo dentro do envelope para dar lá, a gente abriu, os envelopes estão tudo vazio. A pessoa, olha o que a pessoa está fazendo, velho. Vai pro culto lá desses camaradas, chegou lá, aí disse que botou no envelope e não colocou nada, aí colocou lá vazio. Mas para que também que você vai fazer isso? Não vá, pessoal. Se você não está acreditando mais, tá? Você já despertou,
já entendeu que aquilo não é coisa de Deus, tá? Então, não vá mais. Para que você está indo? Vai lá para colocar o negócio lá. Senta lá. Para que você está fazendo isso? Então, estão colocando a obreira, parece que o que conta lá o dinheiro, né? A oferta que chega dentro do envelope, diz que achou um monte de envelope tudo vazio. E a igreja pouca, tem muita gente pouca, então eles estão se preocupando aí, tá? Por isso que o ataque para gente, que eles denominaram a gente como desengrejado. Então vai crescer esse ataque, tá, pessoal? Mas não tem o que fazer. A gente tem que abrir a consciência das pessoas para que a humanidade melhore, pessoal. Porque não está melhorando as pessoas. Tá? Olha como o mundo está. E o quanto de igrejas foram abertas, tá? Ao longo desse tempo. Olha o quanto aí. Mas tudo com falso profeta. Tudo querendo enganar as pessoas. Aí não vai para lugar nenhum, tá? Então, aí o que mais, pessoal? Provérbio 25, 28. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é que não sabe dominar. Então, aquele que não sabe dominar suas emoções, né? Não sabe dominar esse lado espiritual, então, ele é como uma cidade derrubada. Ele tem que ter o controle. Mas esse controle passa por ele ter essa autoconsciência. Então, as pessoas às vezes estão cometendo erro porque lhe falta conhecimento. É o que próprio Deus fala lá em Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Esconderam aqui conhecimentos, tá? Outras escrituras esconderam muitas coisas, tá? E, e é isso que está acontecendo. As pessoas estão precisando evoluir, melhorar espiritualmente, moralmente, e esses conhecimentos servia para isso. É por isso que está acontecendo isso. Então, os poucos conhecimentos que tem aí, né, ainda gente manipula como algo de ganho, né, aqui físico, né? Você vai ter que pagar caro. Ainda tem isso, tá, pessoal? Veja como a realidade ficou tão difícil a gente adquirir um conhecimento. Não é brincadeira, pessoal, tá? Mas é o que já está acontecendo na nossa realidade. É isso aí, tá? Mas a gente, principalmente a gente que é humilde, tem que buscar a gente melhorar, porque é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 Coríntios 4, versículo 4 e 5. Porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. Então, essa primeira parte aqui, pessoal, vamos analisar o que é que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 4, versículo 4 e 5. Então, ele já começa o quê? Porque a minha consciência. Então, ele está falando da consciência dele, tá? Em nada me acusa. Então, não está acusando. Então, ele está andando de acordo com as frequências, tá tudo legal, né? Mas nem por isso, tá? Nem por isso que ela tá me acusando, sou inocente, tá? Não sou inocente, tá, pessoal? Aí ele fala: "O Senhor é que me julga". Então, por isso que nem a gente, pessoal, você cometeu algo aí, você não pode se julgar, tá? Porque cair na baixa frequência, você não pode se julgar. Quem vai julgar você é o Senhor, tá? Ele fala, portanto, não julgue nada. O que é que você significa não julgar nada, pessoal? Antes do tempo. Que tempo?
Entende, pessoal? A gente tem que fazer essas perguntas, porque não entende as escrituras. Está fazendo bobagem aí. Muitas igrejas julgando as pessoas, já tirando as pessoas do local, tá? E pessoas que ainda estão inconscientes sofrem muito por isso, tá? Então, não julgue nada, nada. O que é que significa nada? Antes do tempo, espere até que o Senhor venha, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção de cada coração. Então, cada alma, né? A emoção, o pensamento de cada pessoa, né? Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Então, a gente não pode julgar nada, ninguém, pela alguma coisa. A gente não pode. Isso não é a nossa função. A nossa função não é de juiz, é de irmão, de ajudar um ao outro. Agora, se a pessoa não tomou consciência, praticou coisa, então aquelas coisas que ele praticou, que está oculto nas trevas, né? Vai se manifestar cada intenção na hora que Cristo trazer a luz de cada coração. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, cada ele fala, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará, né, as intenções de cada coração. Então, por quê? Porque Deus disse é o Deus que está sondando a mente e o coração daqueles que diz eu sou de Deus, então ele vai estar sondando ali, tá? Então, cada um vai receberá futuro, né? Tá no futuro de Deus a sua recompensa. Então, cada um vai ter a sua recompensa. Olhe bem qual obra você está fazendo. É obra de engano? De verdade, pessoal? É obra com a consciência boa, com um bom coração? Olhe bem, porque se você estiver fazendo obra de engano, você vai receber a sua recompensa. Será que vai ser boa obra de engano? Você vai saber. Então, tenha autoconsciência, tome consciência, tá? Do qual é o seu pensamento, as suas ações, o que é que você está fazendo. Você tem que analisar tudo, tá? Porque Deus está sondando o seu coração. Ele está sondando a sua alma. Então, está sondando esse campo mental e o campo emocional. Então, ele está vendo as suas emoções e está vendo o seu pensamento. Deus pode fazer isso com você. Com todas as pessoas. Ele está analisando tudo. Porque ele vai fazer um julgamento. Porque ele vai recompensar você de acordo com isso que você fez a sua obra. Se for obra de engano que você fez, enganando pessoas, o que é que você quer receber do Senhor? Então, tome cuidado, pessoal. Então, por isso que é importante esse tema aqui que eu falei, tá? Que é a autoconsciência moral e espiritual, tá? Mexe com as duas coisas. Então, é importante você tomar consciência, porque veja porque você vai receber. Deus está sondando ali o seu pensamento, o seu coração. Não adianta. Se não adianta você chegar, colocar uma máscara, ir para um grupo aí, algum lugar que se diz igreja, tá? E aí chega lá, colocar a máscara e depois você está fazendo coisas que vai de encontro até fazendo mal a algumas pessoas, até irmão da igreja também. O que é que você vai receber de recompensa do Senhor? Por isso que não podemos julgar, tá? O apóstolo Paulo, ele mesmo disse, mesmo que minha consciência não acuse, eu não sou inocente. Quem vai me julgar é o Senhor. Portanto, não julgue nada antes do tempo. Não julgue. E tem muitas igrejas fazendo isso, tá?
muitos grupos religiosos, né? Não só igreja, grupos religiosos, né? Ele trará à luz, então, Cristo, né? Vai trazer à luz o que está oculto nas trevas e manifestará intenções de cada coração. Então, qual foi a intenção de você estar na espiritualidade? Cristo vai ver tudo isso, tá? Aí, o que mais, pessoal? Para você receber a recompensa, tá? Porque você vai receber uma recompensa positiva ou negativa. Vai ser de acordo com o que você está pensando, as suas emoções e o seu comportamento. Tá? Entende, pessoal? Vamos lá, para não chegar a gente já atrapalhar nosso culto aqui, tá? Aí ele fala Romanos 12, versículo 1. Vamos ler. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, é claro, né, pessoal? Nossa, se a gente não tomar consciência, a gente não cultua a Deus também. Por quê? Ele diz, portanto, irmão, então, está falando com aqueles que estão despertos, são irmãos espiritual, são seres espirituais, né, despertos. Ele diz, rogo pela misericórdia de Deus, então ele está rogando, tá? Ele não está obrigando, ele está pedindo aos irmãos que tem o quê? Que se ofereça, então, que você tome consciência, ofereça o quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas como é esse oferecer, pessoal? O que é que você vai oferecer a Deus? Como é esse seu oferecer? Este é o culto racional de vocês. Então, a gente se oferece quando a gente está cultuando a Deus racionalmente. Isso que é um sacrifício vivo. Então, o culto é quando você se oferece, é só quando você entra naquele templo lá religioso e está cultuando a Deus? Não, pessoal. Eu tenho um vídeo aqui falando, tá? Tá aqui no meu canal. Eu gravei aí, parece que foi semana passada esse vídeo. O que é o culto espiritual? Aonde está acontecendo o culto? O culto é quando você está agindo racionalmente. Então, colocando os pensamentos, as práticas. Então, quando você faz o bem a uma pessoa, você ajuda uma pessoa, você trata bem uma pessoa, você é amável com a pessoa. Então, isso é um culto racional. Porque você está entendendo que se você faz isso, isso traz uma frequência espiritual para você. Porque enganaram a gente, tá? Há muito tempo que o culto acontece em um templo que foi feito de pedra, o culto, mas a gente é o templo. Até nisso enganaram a gente, pessoal. A gente é o templo do Espírito de Deus. Ou você não tem o Espírito de Deus? Você não é o templo. Se você é o templo, o culto acontece aonde? Em qualquer lugar. Foi o que eu falei no vídeo lá do culto. Então, o seu culto está acontecendo em qualquer lugar. Seja em qualquer lugar onde você estiver, você esteja alinhado com aquela frequência, aquele comportamento. Porque tem muita gente que se comporta, né? Um santinho no culto lá, dentro do templo, né? Aí quando sai ali, pronto, ele agora não tem mais culto, não. Agora é aqui, é no mundo e acabou. Por isso que tem esse pensamento, a coisa do mundo, isso é coisa do mundo, eu estou na igreja, aí acha que entrou naquele quadrado, aí está. Então, isso foi um engano que está perpetuando aí, tá? Por muito tempo, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, também como nos grupos espirituais. Tá? Não sabendo que a igreja é espiritual, não existe lugar, tá? Você se torna o templo de Deus
Então, aonde você for, você pode cultuar racionalmente a Deus. Então, é você ter raciocínio dessas coisas, o que você pode fazer o bem, tá? É o que é uma autoconsciência. É quando você toma autoconsciência e age no seu dia a dia. Então, você está cultuando a Deus. E Deus, tá? Cristo falou que Deus está procurando esses verdadeiros adoradores, tá? Que não está atrelado ao tempo. Foi por isso que ele falou para aquela mulher lá do tanque de Betesda, disse: chegará tempo, e já chegou, essa hora já chegou, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, vai ser esse culto racional, esse culto espiritual, aonde não precisa ser em Jerusalém, não precisa ser no monte, é em qualquer lugar aonde você estiver. Essa é a verdade da espiritualidade, tá, pessoal? Essa é a verdade que eu tenho que falar aqui para você, tá? E que muitos não vão falar isso para você, tá? Porque existe interesse, tá, pessoal, de fazer você ir para algum lugar, tá? Você pagar coisa, pagar curso, você está numa igreja, em um templo, você dá lá o dízimo, as ofertas. Então, foi criada aí, tá? Isso é uma matrix religiosa, tá? Foi criada esse contexto aí. E se você está nesse contexto, vocês se perdem, tá? Eu quase me perco aí, tá? A minha espiritualidade, a minha fé, nesses contextos aí, tá? É incrível. E tem contexto aí espiritual para todos os gostos aí, tá? Aí vocês, tá? Porque eu tô lendo a Bíblia e alguns textos espirituais, vocês me colocam nesse meio. Teve um aqui que me colocou nesse meio e disse que eu sou mais um vigarista aí, igual os outros aí. Vai abrir igreja aí, ó, vai tomar o dinheiro das pessoas. Foi por isso que eu fui chamado. Por quê? Eu entendo a mente dessa pessoa, tá? Porque ele deve ter sofrido aí nesses grupos, tá? Né? Principalmente aí evangélico, aí religioso, tá? E aí, porque eu falo, ele me viu falando de Bíblia, ensinamentos espirituais, ele entende isso como um, eu estou trazendo um conceito religioso para abrir uma igreja, né? Essas coisas aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu estou aqui para explicar, principalmente para os novos, tá? Os novos, como é, inscrito aqui do meu canal, né? Que me assiste. Explicar isso para que vocês não errem, tá, pessoal? O caminho, tá? O caminho da sua consciência, da espiritualidade, tá? Você não erre. Porque eu sei que tem confusão por tudo quanto é canto, tá? Mas eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui nesse corpo, né, vivo, estiver aqui nessa realidade, tá? Com saúde, eu vou estar aqui, a gente estudando cada conceito aqui, tá? E ninguém vai lhe enganar, tá? Você não vai ser mais enganado por essas matrix religiosas, tá certo? Agradecer a vocês, tá? 53 minutos. Graças a Deus, terminamos o tempo, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!